Sou Cláudio Quadros, cirurgião oncológico, e hoje estamos gravando mais um episódio do podcast Em Defesa da Vida. Temos hoje a grande alegria de receber o Dr. José Bento, que é uma autoridade na questão da saúde da mulher e na saúde em geral, em bem-estar, em longevidade. E tenho que aqui fazer o registro de que esse podcast foi uma ideia do Zé Bento, né? Quando nós estávamos passeando de lancha no carnaval desse ano, de 25, Foi. com um amigo, né, Exato. Vandinho, e eu falava que eu era muito tímido nas redes sociais, e Zé Bento falou, não, você tem que... Eu contei alguns casos de alguns pacientes que fizeram o testemunho aqui, que deram falar nos episódios, e Zé Bento falou, olha, você tem que gravar isso. E aí que eu me reuni com o Beto Barreto, com Mancha, e que surgiu então essa questão do podcast Em Defesa da Vida. Mas José Bento, ele é ginecologista, né, de formação, né, foi professor universitário, ele tem algumas clínicas de reprodução humana e também tem outras clínicas também que lidam com essa questão da saúde da mulher, da longevidade. E é uma pessoa conhecida nacionalmente, ele já está aí para comemorar já 1 milhão de seguidores no Instagram, parabéns, realmente, Obrigado. Isso é um grande feito, né? Uma pessoa conseguir ter tantos seguidores e tantas mensagens que são passadas, e é uma alegria muito grande de ter você conosco aqui, Zé Bento. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, eu queria agradecer muito o convite, viu, do Cláudio, e realmente, nesse passeio de lancha, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Éramos amigos, passeando de lancha, aí conheci o Dr. Cláudio, e aí eu conversando com ele, falei assim, eu já fui operar lá em São Paulo. Ah, não diga, eu fui operar com outro cirurgião em São Paulo. Eu falei assim, mas Cláudio, mas você precisa contar isso para as pessoas. Mas ele é muito humilde. Todas as grandes almas, grandes pessoas em todo o mundo, a humildade é realmente uma das características dessas pessoas. E o Cláudio é assim, é um grande cirurgião. Então eu quero falar para você, Cláudio, a alegria que eu estou aqui participando desse podcast. As pessoas precisam escutar suas histórias, suas cirurgias, quando que deve procurar um médico, quando deve procurar um grande cirurgião como você, e o que pode fazer até para evitar chegar a esse ponto. Isso que é o dever do médico, né? A gente tentar fazer a parte preventiva. Mas a partir do momento que apresenta um tumor grave, aí procurar uma boa equipe, ter fé, ter força, que acaba se curando. Você foi muito generoso aí com o que você falou, muito obrigado. Mas o objetivo do podcast é justamente isso, Zé Bento, é passar essa informação para as pessoas, para que, inclusive o nome do podcast é Em Defesa da Vida, né? Em tudo que possa defender a vida, que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, nós vamos estar aqui conversando. Mas uma das coisas que eu queria lhe perguntar, uma sensação que eu tenho é de que uma das formas de avaliar a evolução de uma sociedade é a forma com que essa sociedade trata das mulheres, né? E eu vejo que aqui no Brasil a gente reclama de muitas coisas do Brasil, tem muitas coisas que precisam ser feitas, mas eu acredito que esse empoderamento e esse reconhecimento da mulher no seu espaço de igualdade, né, é algo que vem acontecendo nas novas gerações. Eu vejo isso com meus filhos, né? Eu vejo que meus filhos hoje têm uma sensação de igualdade de gêneros muito mais forte do que nós. Às vezes eu conversando com eles, e às vezes falam, meu pai está sendo machista. Eu falei, às vezes coisas que a gente fala sem perceber, mas eles estão muito mais atentos a essa questão do empoderamento da mulher. Mas é isso mesmo que você falou. Você sabe que um dos índices que medem o grau de desenvolvimento de um país é a mortalidade materna, quer dizer, a quantidade de mulheres que morrem durante assistência no pré-natal. Pra você ter uma ideia, países como o Haiti é de 150 mulheres a cada 100 mil. Nos Estados Unidos, 8 a cada 100 mil. Singapura, 3 a cada 100 mil. E no Brasil, 30 a cada 100 mil. Então, tem que melhorar bastante. Tem que melhorar muito, mas já melhorou muito. Claro. Você sabe que as primeiras vezes que eu ia na televisão, uma das perguntas que as mulheres me faziam, quantas consultas a gente deve ir durante o pré-natal, durante os 9 meses? Todo mês.
São 10 consultas no pré-natal, 12 consultas no pré-natal, todo mês. E no final da gravidez, às vezes tem que ir toda semana, 4 vezes num mês só. E a média, sabe quanto que era? Na época, 2 consultas que elas faziam durante o pré-natal, para saber se estava grávida e no final da gravidez, quando começaram os primeiros sintomas do trabalho de parto. Era assim, mas não. Você precisa fazer as consultas mensalmente. Isso é básico em toda medicina preventiva. Bom, mas esse empoderamento realmente existiu. Ainda tem muito que caminhar, Cláudio, você não faz ideia. Só vou citar um exemplo. Quando apareceu um estudo para mulher na menopausa, em 2002, esse estudo, é um estudo que foi mais bem pago nos Estados Unidos, eles deram para as mulheres hormônios porque eles queriam provar que a mulher tinha uma menor incidência de doenças cardiovasculares quando faziam reposição hormonal. Muito bem, começaram a dar esses hormônios para as mulheres, só que eram hormônios que vinham de xixi de égua. Era o que tinha na época, não tinha uma qualidade de uma tecnologia para você identificar aqueles hormônios melhores para a mulher que a gente tem hoje. Então eles pegaram de xixi de égua e começaram a dar. E as mulheres realmente melhoraram os sintomas da menopausa. Mas começou a dar infarto, começou a dar câncer de mama, começou a dar derrame. E aí o que eles fizeram? Eles pararam o estudo e publicaram esse estudo na mídia e falaram assim, olha, não pode tomar reposição hormonal, porque reposição hormonal dá câncer, reposição hormonal dá derrame, reposição hormonal é ruim, não protege nada, não façam isso. 2023, o FDA americano coloca uma tarja preta nos medicamentos que continham hormônio para reposição hormonal. E essa tarja preta só foi retirada há 2, 3 semanas atrás. Quer dizer, levou 20 anos para eles virem que esse estudo foi mal conduzido, foi feito com um hormônio que hoje tem qualidade no medicamento. E provavelmente com doses muito elevadas também. Doses elevadas, então levou 20 anos. Agora eu te pergunto, será? Essa pergunta vai ficar na sua cabeça. Será que isso teria acontecido se fossem os homens? Será que isso teria acontecido se fosse um medicamento para tratamento da saúde dos homens? Você vê as medicações para ereção masculina, elas são muito rápidas para saírem no mercado. É, né? Impressionante. Isso é verdade mesmo. É impressionante como, sabe... E saiu e tem os primeiros estudos, já estão lançados, já estão sendo utilizados. Isso é verdade. 20 anos as mulheres continuaram a sofrer quietinhas, com sintomas, aumentando a quantidade de doenças cardiovasculares, começa a ter mais infarto do que homem depois da menopausa, começa a ter muito mais Alzheimer. Quer dizer... Você falando dessa questão dos hormônios, eu tenho que admitir de que eu me formei em 1996, né? E tenho que admitir que na faculdade o que era passado para nós era de que hormônio igual a câncer. É isso aí. Né? Mas foi dito isso, então nós tivemos a nossa formação em que nós não soubemos como lidar com a questão do hormônio e sempre quando se falava estrógeno, progesterona igual a câncer, né? Então, eu tenho que admitir isso, né? E o que acontece é que hoje, né, depois de 30 anos de formado, eu vejo que hormônio não causa câncer. Então, mais uma vez eu digo, hormônio não causa câncer. Agora, mulheres que têm certos tipos de câncer, que têm receptores para estrógeno ou progesterona, essas mulheres em que já têm o câncer, uma vez tratadas, retirado o câncer, quando elas estão sendo acompanhadas, aí elas não podem tomar a reposição, mas estas mulheres específicas, né? Tanto que uma forma de você, depois do tratamento do câncer de mama, por exemplo, em mulheres que têm receptores positivos para estrógeno e progesterona, é você tomar o tamoxifeno, que é uma medicação para você inibir completamente a ação do estrógeno e da progesterona. Mas isso é uma população muito específica. Você tirar isso e dizer que isso vale para todas, você acaba fazendo com que um universo muito grande de mulheres acabe não se beneficiando dos sintomas relacionados com a menopausa. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso a gente tem que conversar mais sobre isso. E não só os sintomas, mas a prevenção. A prevenção
que a reposição hormonal causa na saúde dessas mulheres. Prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção de Alzheimer, prevenção de osteoporose. A mulher morre mais de osteoporose no Brasil do que de câncer de mama. As mulheres, por ano, morrem 20 mil mulheres no Brasil por causa do câncer de mama. E de osteoporose, 200 mil. Aí você pode me perguntar, mas como que a mulher com osteoporose vai morrer? Né? É uma fratura, ela vai ter fratura. Sim, mas quando ela tem fratura, nesse 1 ano de tratamento, 30% das pessoas, das mulheres e dos homens também, morrem por embolia. 30%, porque ficam acamados, a recuperação é muito mais difícil. Então, tem estudos que mostram que, principalmente nessa população mais idosa, a capacidade de se locomover é um fator independente de prognóstico de longevidade. É isso aí. Você conseguir andar, se levantar, ser independente é algo muito importante para que você viva mais. E o que precisa para isso? Músculo. Claro. E agora, e como é que você consegue músculo? Primeiro estimulando, tem que estimular, se né, tiver querido? com Não é? fratura, então aí que você não consegue fazer nada. Aí não vai. E aí, músculo, proteína e hormônio. Testosterona, é isso que você precisa. Estrogênio também, estradiol e progesterona. Então você precisa dos 3 hormônios. Claro que isso com acompanhamento médico, Sim. com o médico que saiba como fazer, sim. saiba como dosar, né? Saiba como administrar, saiba como controlar também, aferir. Então isso tem que ser algo muito bem feito, né? É isso aí. Mas eu acho que a gente tem que, como eu lhe falei, a minha geração, hormônio igual a câncer, né? Então a gente fala, não pode, em hipótese alguma. Eu falei, não é bem assim. Né? Não pode ser uma coisa cartesiana assim. Exato. Você tem que avaliar caso a caso. Então tem mulheres realmente com câncer de mama que têm receptores positivos para hormônio que você não pode dar. Exatamente. Mas é a paciente já com diagnóstico. Agora dizer que você vai administrar e que vai causar, aí já é demais, né? Você sabe que eu coloquei um implante de testosterona num paciente meu, homem, porque os pacientes também, eu sou ginecologista, obstetra, mas os maridos dos pacientes também acabam sendo meus pacientes. Porque os colegas não têm muito conhecimento nessa coisa de hormônios, ficam muito temerosos. Pra vocês terem uma ideia, ele tem 70 anos de idade e já teve um câncer de bexiga. E aí coloquei, ele tinha sinais de diminuição na quantidade de testosterona, aquela síndrome androgênica de hipogonadismo. Aí ele começou a melhorar, ficou muito satisfeito, mas ele teve um problema no tornozelo, que ele pratica muito beach tênis, e foi no ortopedista. Ortopedista, ok, você colocou essa testosterona, mas meu Deus, por que você foi? Você vai ter câncer. Mas o que o ortopedista sabe de câncer? Com hormônio, o que ele sabe sobre isso? Não sabe nada, meu Deus do céu. Eu acho que a gente tem realmente uma cultura, principalmente, eu não sei como é que está a formação médica agora, mas eu acho que nas nossas gerações, assim... Eu não tinha, era uma loucura. Era Quantas vezes você você estudou durante os 6 anos de curso, 3 horas somente sobre menopausa, só 3 horas? Não, e como suplementar e como tratar, eu não vi isso. Exato. Não, e aí esse mesmo paciente foi no urologista. Urologista, mesma coisa. Aí eu tive que ligar para o urologista, falar que acalmar o urologista, que ele estava com sintomas de diminuição de testosterona. Eu acho que sendo um tumor que não tem nenhum receptor para esse tipo de hormônio, não tem por que você não administrar. Exato, exatamente. Mas outra coisa que eu queria falar contigo, Zé Bento. Voltando a falar sobre empoderamento feminino, né? Eu acredito que a primeira fase do empoderamento, da revolução sexual, como se diz, foi a pílula anticoncepcional, né? Foi. As mulheres poderem decidir quando querem engravidar. Eu acho que isso realmente foi uma revolução muito importante, né? E, mais uma vez, o hormônio, verdade, né? É verdade. Quer dizer, hormônio. Né? Claro que em baixas doses hoje em dia e tal, mas de dar ao poder às mulheres de engravidar quando querem. Eu acho que a segunda fase foi a mulher poder decidir de querer menstruar ou não. Exatamente. Né? Que também isso cabe a cada mulher, mas também hormônio mais uma vez, né? E eu acho que agora a gente está passando por uma terceira fase do empoderamento, que é a mulher poder guardar os seus óvulos e ter o filho quando ela bem entender. É verdade. E ter filho com 50 anos. É verdade. Você não acha que isso está acontecendo? Então, quer dizer, delas estarem se inserindo na vida profissional, naquela fase que elas teoricamente teriam que ter
a maternidade e está postergando essa maternidade para conquistar espaço dentro do mercado de trabalho, com sua formação, deixar seus óvulos lá guardados e falar, tá, agora já resolvi minha vida, agora quero ter filho. É verdade. Na verdade, tudo que você falou aqui, achei muito interessante, são correções que nós estamos fazendo, a sociedade está fazendo à natureza. Que a natureza fez o quê? Fez a mulher só para engravidar. Então, por isso que ela menstrua tanto. Por isso que ela tem algumas doenças por causa da menstruação. E você suspendendo a menstruação, você vai ter menos dessas doenças. Como mioma, endometriose, são doenças estrogênio dependentes. Câncer de mama é uma doença estrogênio dependente também, quando ela começa a menstruar mais. Tanto que mulheres que têm a primeira menstruação muito precocemente e vão ter a menopausa tardiamente são mulheres de maior risco para câncer de mama. Muito bem. Essa é uma primeira correção. Então, a gente já faz para as meninas que sofrem com a menstruação, já suspende a menstruação. Suspende e ela fica sem menstruar. E ela sabe que para isso, para ela, para a vida dela, é um benefício. A outra correção que você fez foi quando engravidar. Quer dizer, não é possível uma menina de 15 anos já começa a ovular, 16 anos, e já engravidar? Que isso? Imagina, ela tem a vida toda pela frente para pensar em filho muito mais tarde. E a outra correção é agora, através do congelamento de óvulos, porque também ela pode engravidar mais tarde. Hoje a gente vive muito. A gente vive 80, 90 anos, se cuidar bem, vai até os 100 fácil. E você tem que engravidar com 20, com 30? Não. Essa mulher pode deixar os óvulos guardados. Justamente no momento que ela está mais, não é mais produtiva, exato, que ela está mais exato, trabalhando. E guarda os óvulos. Eu acho muito interessante isso. O casal vai me procurar para congelamento dos óvulos ou do embrião. Pode congelar embrião também. Né? E eu pergunto para ela, você vai congelar os óvulos ou o embrião? Casada, tá com o marido do lado. Ela fala assim, não, óvulos. Óvulos, não sei se o marido vai ser o mesmo daqui a 10 anos. Olha o pensamento dela, exatamente. Aí, porque embrião é dele marido, também, do marido também. Só pode ser transferido para ela se o marido deixar. É a decisão dela querer ter filho com quem ela quiser, quando ela quiser. Quando ela quiser. Eu acho isso. Isso é uma revolução muito importante. É uma importante. revolução. E eu sei, todas as meninas e todas as mães que estão nos escutando, conversem com as suas filhas, com as suas sobrinhas, até 30, 35 anos de idade, congelar os ovos. Deixa eu guardar, não é um patrimônio. Eu tenho um contato, na minha equipe cirúrgica, nós temos 3 mulheres, né? E às vezes tem algumas alunas lá da UNEB que falam, olha, quero fazer cirurgia e tal, e eu falo brincando, olha, congela logo seus óvulos, porque a formação de uma cirurgiã vai demorar pelo menos aí uns bons 8 anos. Não tem menor dúvida. E nesse momento aí você tem que pensar na sua formação. Quer fazer cirurgia, vá procurar os melhores lugares, as melhores residências, e aí ela fala, mas eu quero ter filho. Eu falei, vá lá, congela seus óvulos. Porque você se empodera, você fica tranquilo. Isso também eu acho que as mulheres têm muito essa angústia da questão da maternidade, porque é algo que tem intrínseco às mulheres, né? Exatamente. Eu acho que essa questão da maternidade é algo relacionado ao feminino, né? Isso aí. Então, às vezes, elas se sentem na obrigação, mesmo não racional, mas no instintivo, né? Daquela coisa da procriação, e você fazendo isso, você fala, opa, eu já estou cuidando disso para quando eu quiser. E se quiser, né? E se quiser. E se quiser. Não quer dizer, você não precisa decidir hoje se você vai ter filho ou não. Deixa para depois. Eu acho que esse é um empoderamento muito importante. É mais uma revolução que eu acho que as mulheres estão tendo. É muito legal. E outra coisa que eu vejo também, Zé Bento, meus pacientes com câncer, muitas vezes assim, mais jovens e que não tiveram filhos ainda, vejo também essa movimentação. Até tinha comentado contigo de pacientes que antes do tratamento vão lá, as mulheres congelam seus óvulos, os homens vão lá e guardam seus espermatozoides para depois do tratamento oncológico ter filhos, né? Obrigação de todo oncologista. De informar isso. Informar isso. Olha, nós vamos começar um tratamento que vai, às vezes, pode alterar a produção dos seus óvulos, né? Ou, às vezes, nós temos que tirar os seus ovários. Exatamente. Às vezes você precisa tirar nos ovários e muitas vezes no intraoperatório você identifica, apesar dos exames de imagem
identificar que só um ovário está cometido e às vezes você precisa tirar os dois. E aí, como é que você faz? Você vai dizer depois para a mulher, olha, tirei seus ovários, você não vai poder mais procriar? Então, não. Isso Ela congela antes isso. E depois faz o tratamento. Perfeito. Porque essa é outra injustiça da natureza, né? Que eu estava falando das injustiças da natureza, porque o homem, ele produz o espermatozoide que eu estou produzindo agora aqui nesse podcast, eu vou ejacular daqui a 83 dias. Então ele continua produzindo os espermatozoides, independente da idade. Produz menos, mas independente da idade, continua produzindo. A mulher não. Passou dos 45, 50 anos de idade, entrou na menopausa, acabou. Então você está lá guardadinho os seus óvulos. É um patrimônio. Com certeza. Outra coisa que eu queria falar contigo é sobre a questão da puberdade precoce. Você acha que isso está acontecendo? Você acha que hoje essa geração nova, as meninas estão entrando na puberdade numa idade mais precoce? Mas demais. A primeira grande causa é a má alimentação e o sedentarismo. Então, quando chega a 40 quilos, quando é que o hipotálamo vai dar informação para a hipófise para já começar a menstruação? A partir do momento que a menina tem 40 quilos. A partir dos 40 quilos, já começa então. E esses 40 quilos, normalmente... O peso está relacionado a isso? Mas demais. Eu estou aprendendo isso hoje contigo. Agora, tem menina que atinge os 40 quilos com 9 anos de idade. Entendi. Com 7 anos, 8 anos. E aí, a natureza não sabe. Fala assim, bom, está com 40 quilos... Ela já tem gordura suficiente, já tem estrutura calendário, né? Não tem calendário. Ela não sabe, não vai ver o RG da menina. Deixa eu ver aqui, quando é que nasceu, data de nascimento. Exatamente. Então, 40 quilos, desenvolve. E a outra coisa são os estímulos. Os estímulos que também recebe, acaba estimulando o cérebro para também acabar tendo um desenvolvimento muito maior. Então, e que tipo de estímulos? Estímulos com essa sensualidade aumentada que tem às vezes de música, das redes de sociais filmes. Também, né? Eu acho que as redes sociais têm aspectos muito bons, mas também tem questões que estão mudando muito digamos assim, a personalidade, né? Exatamente. E a forma de ser das gerações mais novas, às vezes porque são mais susceptíveis àquilo que está sendo passado e às vezes que acabam utilizando mais, né? Eu acho que isso acaba afetando também. Tem que tomar muito cuidado com o que nossos filhos olham no celular, principalmente quando eles não têm aquele córtex frontal, eles não sabem muito bem o que é certo e o que é errado. Eles não têm essa capacidade de saber o que é certo ou errado. Então os pais têm a obrigação de ficar em cima e às vezes até colocar alguns bloqueios no celular. É muito importante ouvir isso de uma pessoa que tem quase 1 milhão de seguidores, né? Que utiliza as redes sociais para passar informações em termos de promoção de saúde, dessa preocupação com as informações que são passadas para as crianças, né? Você sabe que semana passada eu recebi um prêmio, fiquei muito honrado pelo prêmio de influenciador, o maior influenciador de 2025 para a área de saúde. Uau, parabéns. Isso é uma responsabilidade muito grande. Cláudio, é muito grande. Tanto que alguns países já estão se movimentando para quando o indivíduo se chamar influenciador, aí fala assim, bom, você é influenciador do quê? Do mercado financeiro. Mas qual é a sua formação no mercado financeiro? O que você aprendeu no mercado financeiro? Aonde você aprendeu? Como que é para ver se corta o Instagram? Você tem para falar desse assunto, né? A mesma coisa da saúde, acho que isso é importante, a mesma coisa na nutrição. Acho que a gente tem que evoluir para isso. É lógico. Porque o que acontece muitas vezes aqui no nosso país é que a gente vê pessoas que não têm formação dando conselhos de assuntos que elas não sabem. Não sabe. E às vezes porque são pessoas que têm já uma inserção na mídia, a palavra delas acaba sendo mais importante do que a palavra de um José Bento. Exatamente. Né? Então, eu já escutei, por exemplo, colegas falando que mamografia pode dar câncer na mama. Aí as mulheres me ligam e falam assim, mas doutor, o senhor pede para fazer mamografia como prevenção, agora vem o outro e fala que mamografia dá câncer. Quer dizer, a qualidade da informação é muito importante. Precisa tomar muito cuidado também com o que você escuta. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu lhe perguntar, José Bento, hoje em dia eu já tenho algumas pacientes que me procuram para fazer uma espécie de uma cirurgia profilática, quer dizer, pacientes que tiveram câncer de mama fazem
um aconselhamento com o médico geneticista, identifica uma certa mutação lá genética que aumenta o risco delas de ter um determinado câncer. Isso acontece muito em mulheres com câncer de mama, que tem o risco de ter um câncer de ovário, de endométrio, e me procuram para fazer uma cirurgia, entre aspas, profilática, por conta do risco de desenvolver câncer em outros órgãos. Isso não só na parte ginecológica, mas eu operei recentemente também uma paciente que tinha um risco grande de ter um câncer de estômago. E ela tinha feito a endoscopia, estava normal, mas ela tinha uma história familiar muito importante, né, de câncer, procurou uma médica geneticista e falou, olha, você tem uma mutação que durante a sua vida você vai desenvolver um câncer de estômago. E aí eu fui lá e fiz a gastrectomia, uma gastrectomia total, e quando o patologista foi examinar a peça, já tinha um câncer de estômago lá inicial, e ela tinha uma endoscopia de 6 meses que não tinha identificado. Que a endoscopia acaba não conseguindo avaliar, talvez, toda a área do estômago, e nesses 6 meses ela já tinha um T1 ali no estômago. Como é que você vê isso? Você acha que isso é algo que para seus pacientes você orienta, você acha que isso é importante? Isso é um avanço, né, desses exames genéticos. Tudo é questão de porcentagem. Então, eu tenho uma porcentagem maior, por exemplo, de desenvolver Alzheimer. Minha mãe já teve e eu tenho uma possibilidade maior. Muito bem. Agora, isso não quer dizer, isso não é sentença. Isso não quer dizer que você vai ter Alzheimer. Exatamente. Mas você tem que colocar isso no seu radar, né? Exatamente. É epigenética. Então, o que você vai fazer para evitar? Bom, alimentação, o sono, atividade física, a reposição de hormônios se estiver faltando. Manter-se sempre ativo e sempre ativo, sempre estudando, né? Sempre curioso, sempre indo atrás. Hoje a gente veio para cá e eu sempre fico lá no celular vendo os últimos artigos, porque eu gosto também. Então, mas isso ativa o cérebro e não deixa você... diz que para Alzheimer também é muito bom a dança, então já falei para minha mulher que a gente tem que ensaiar umas dancinhas em casa. Então, daqui a pouco agora tá fazendo dancinha no seu Instagram, viu? Mas você vai ver, aguarde. Mas uma coisa é você ter uma possibilidade maior. Agora, uma coisa é 100%, como essa geneticista falou. Aí não tem menor dúvida. Por exemplo, também câncer de mama. Algumas mulheres têm uma incidência maior mesmo de câncer de mama, tem um defeito lá no BRCA1, no BRCA2, aí tem que fazer a cirurgia. Mas eu sou perfeitamente favorável a esse tipo de cirurgia. Já que nós temos esses exames genéticos, aí o defeito genético é tal que você tem uma chance muito maior, você vai viver com essa espada em cima da sua cabeça? Não. A gente está falando de pacientes que têm, de fato, uma alteração detectada, né? Porque às vezes chegam pacientes que falam assim, olha, eu quero tirar minhas 2 mamas. Eu falei... Peraí, mas por quê? Porque eu tenho medo, eu tenho risco. Não é assim. Medicina não é achismo, né? Não, aí ela vai com essa vontade de tirar as mamas, mas está cheinha, está gordinha. Quer dizer, o maior risco para câncer de mama, obesidade, é sobrepeso. Então, quer dizer, vai cuidar do seu peso antes de você pensar em tirar a mama. É isso mesmo. E vem cá, José Bento, essa questão da vacina contra o HPV, né, que está inclusive disponível no SUS aqui no Brasil. E você tem visto uma diminuição dos casos de HPV, de doenças ali do colo do útero relacionadas ao HPV no consultório? Isso já vem se manifestando? Não vem. Infelizmente, as pessoas ainda têm uma resistência com essa vacina, não tem nem o que pensar. Menina de 9 anos até 11 anos, 12 anos de idade, e menino também tem que tomar a vacina. O que é o HPV? HPV é um vírus vagabundo, mas muito vagabundo. Ele vai embora espontaneamente do nosso organismo pelo nosso sistema imunológico, mas tem um grupinho desses HPVs que podem agredir a mucosa da vagina, da vulva e do colo do útero. Ele é o responsável também, do pênis, da garganta. Hoje a maior causa já de câncer de laringe é o HPV. Isso. Então, só que você não sabe, são mais de 40. Essa turma são mais de 40 tipos de HPV. 40 tipos. E dessa turminha você não sabe qual que vai ou que não vai te pegar. O que fizeram? Fizeram uma vacina. Eles pegam essa vacina dos 9 mais agressivos que vão no colo do seu útero, que vão no seu organismo, e essa vacina te protege dessa turminha.
Agora, você ter o HPV não quer dizer que você vai ter câncer. Não, pelo contrário. A chance de você ter câncer é muito, muito difícil, mesmo com HPV. Normalmente ele vai embora. O que precisa é assistência. Você precisa, todo ano, ficar vendo se ele não está dando nenhuma lesão nos seus órgãos genitais. Porque se tiver, você cauteriza e destrói essa lesão e vive muito bem depois. Com certeza. Eu acho que a gente tem que passar essa mensagem mesmo. Então, melhora do sistema imunológico, principal, né? Todo mundo deve fazer isso, ficar preocupado com isso. Fazer os exames de prevenção, Papa Nicolau, identificação do HPV e a colposcopia, e tomar vacina. Tem que tomar vacina. É o tipo do... Puxa vida, é o tipo do câncer que é curável. Caramba. Eu costumo dizer de que se de fato essa nova geração tomar a vacina, a gente pode já estar diante de que gerações futuras do Brasil a gente diminua muito a incidência do câncer do colo do útero. E chegar até a erradicação, até porque câncer de colo do útero também é um sinal de desenvolvimento de uma sociedade. Quanto mais câncer de colo de útero, porque é um câncer prevenível, né, que se você tiver acesso ao sistema de saúde, você consegue ou evitar ou detectar precocemente e tratar ainda quando não se tornou um câncer, quando está ainda aquelas fases iniciais. Então, ter câncer do colo do útero é um indicador de subdesenvolvimento. Mas, sem dúvida. E a gente pode evoluir para isso. Quer dizer, isso está disponível e muitas vezes por uma questão mesmo dos pais. Eu já ouvi alguns pais falando que não querem levar seus filhos para vacinar porque isso induziria o início de vida sexual precoce. Eu achei isso um absurdo tão grande. Você vai lá levar as crianças para vacinar, se você quiser dizer, olha, não precisa dizer para que está tomando a vacina. Tem que tomar a vacina e pronto. Vai tomar a vacina. E aí outra coisa que eu vou lhe perguntar, Zé Bento, com que idade, em que momento você acha que os pais têm que levar suas filhas e seus filhos, principalmente as filhas, né, que você trata com a saúde das mulheres, para uma avaliação com um ginecologista? A partir da primeira menstruação. É lógico que se ela começar a demorar para ter a primeira menstruação, 15, 16 anos, tem que levar, então, nessa fase. Mas, a partir do momento da primeira menstruação, a mãe, os pais devem chegar para a menina e falar assim, olha, é o seguinte, começou o seu ciclo menstrual. Já está preparada para engravidar. O seu organismo já está preparado. Você não está com a cabeça preparada, mas o seu organismo está. Exatamente. Então, e ela tem que começar a saber disso. Levar um ginecologista. Hoje, o ginecologista, antigamente, quando eu me formei, não tinha ultrassom. O exame que a gente fazia, eu não fazia porque eu sempre achei uma agressão muito grande, mas o exame que era preconizado para fazer, para avaliar o útero dessa menina, era o toque retal. Agora você imagina. Caramba, a minha dessa idade. Você imagina a menina indo primeira vez no ginecologista. Não volta mais. Ele não volta mais, ela fica traumatizada. Vai ficar traumatizado por resto da vida. Hoje não. Hoje faz ultrassom, às vezes faz ultrassom no consultório ultrassom para doença ginecológica é fantástico. Fantástico. Então olha como é que está o útero. O útero está bem desenvolvido da menina, o ováriozinho está bem desenvolvido, está ótimo. O médico ginecologista explica para ela como que é o ciclo menstrual, qual é a característica da primeira fase do ciclo, a segunda fase do ciclo, e se ela sentir dor, o que ela faz, a regularidade do ciclo menstrual, na mama que vai continuar a desenvolver um pouquinho mais a mama. Se ela começa já a preparar ela para a vida sexual. Exato. Eu vejo alguns pais que as filhas começam a entrar na vida sexual sem terem tido um contato com o ginecologista. Exato. Quer dizer, o risco de uma gravidez indesejada é altíssimo. Exatamente. É altíssimo. Muito. Então, por conta de um preconceito, você acaba mudando toda a história da vida daquela criança, daquela adolescente, se ela acaba engravidando de forma... E essa primeira consulta é fundamental para criar uma relação entre o ginecologista e a menina e falar, olha, se você tiver alguma dúvida ou com alguma amiga, uma dúvida de uma amiga sua, você manda uma mensagem para mim, eu respondo, não tem problema nenhum. Então, abre esse canal, que é um canal super importante de amizade, de companheirismo, de parceria, porque confiança, é o ginecologista que vai acompanhar essa menina na fase reprodutiva. E às vezes os pais não têm uma abertura com seus filhos para falar de questões da sexualidade que o ginecologista pode ter. A própria menina não se sente à vontade, não quer falar sobre sexo. A menina vai falar para o pai que está começando a ter relação sexual com a mãe e às vezes não tem essa abertura para isso. Não tem. Né? Então tem que ter um profissional para poder estar orientando, estar guiando, para que ela possa ter uma vida sexual, uma evolução adequada e boa. Agora, e o menino?
quando que o menino vai? Pois é, Porque também. É outra isso questão. A gente é pensa outra muito questão. nas meninas e não pensa nos meninos. Exatamente. Então, a menina tem esse marco. E o menino? O menino, quando tem as primeiras ejaculações espontâneas, aquela poluição noturna, aí o pai e a mãe falam assim, olha, isso que está acontecendo com você, é ejaculação, isso é normal acontecer nessa sua idade. Está na hora de ir no urologista. Mamãe, o que eu vou falar lá? Não, você não vai falar nada. É ele que vai te falar. Como que funciona a ejaculação, o que é ejaculação, o que tem dentro da ejaculação, que não tem problema nenhum ter essas poluições E até noturnas. entender também como é que funciona, como é que é o sexo oposto, né? Como é que é, porque muitas vezes as informações chegam para os meninos e para as meninas através das amigas e dos amigos de uma forma totalmente distorcida, né? E começam a imaginar coisas assim que não são reais. Então, Exato. isso eu chegar e falar Aí, mesmo, dá, como diz o pessoal novo, dá real, né? Falar, olha, funciona assim, da né? mesma maneira que o ginecologista vai ensinar a menina a fazer a palpação na mama para identificar um nódulozinho, o urologista vai ensinar o garoto a fazer palpação do testículo. Isso é muito importante. Que é um A gente tem câncer tido precoce. isso, é um câncer que também necessita de um autoexame. Exato. E que a gente vê muito pouco sendo dito na mídia a questão dos homens palparem seu testículo. Exato. E homens jovens. 30 anos, 25, 30 anos. É aí que aumenta a incidência. Uma vez, tem uma história muito engraçada, uma paciente foi no consultório faz uns 2, 3 meses. Eu contei até essa história no prêmio que eu recebi lá do Influencer para mostrar a importância que tem dessas informações que a gente dá aqui através da mídia. E aí ela falou assim, doutor, eu quero contar uma história para o senhor. O que foi? Eu estava namorando com meu marido, isso há 20 anos atrás, e aí a gente estava no começo do namoro e eu vi uma entrevista sua, o senhor me falando sobre palpação de testículo. Que todo homem devia palpar o testículo. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, mas que coisa interessante, é verdade. A gente estava falando da mulher. E chegou lá no jantar romântico, eles estavam começando a namorar, tal, luz de vela, não sei o quê. E ela falou assim, tocou no assunto. Eu falei assim, puxa vida, hoje eu vi uma reportagem de um médico na televisão e ele falou sobre a palpação do testículo. Você já palpou seu testículo? O marido falou assim, mas o que é isso? Que mulher doida. Mas aquilo ficou na cabeça dele também. Ele falou assim, você sabe que eu tive vontade de palpar meu testículo na hora. Eu achei que não era nem ia ser muito romântico. Ali para poder ver. Já ficou preocupado. Ele ficou preocupado. Chegou em casa, então ele deixou ela em casa, foi para casa e ele falou assim, eu vou palpar o meu testículo agora. Não é que ele encontrou um nódulozinho, ele falou assim, nossa, caramba, será que isso é normal? Isso e você faz a ultrassonografia da bolsa escrotal e é suficiente para você conseguir detectar. No dia seguinte foi no urologista, em uma semana já estava sendo operado, tá curado, foi identificado precocemente. E ela foi contar essa história para mim lá no consultório, eu achei fantástico. Eu falei assim, olha, realmente... Você salvou a vida dele, hein? Você viu que coisa mais incrível, com no jantar uma romântico, orientação, né? Quem sabe quantas vidas hoje nós estamos salvando. Com certeza, de pessoas que vão, deixa eu dar uma olhada para ver, né? É informação, essa eu acho que é a maior defesa, o que a pessoa precisa ter, porque muitas vezes a gente deixa a nossa saúde na responsabilidade do médico. Isso. Não é o médico. Isso. É você que é responsável pela sua saúde. Cabe ao médico lhe dizer o que é que você precisa fazer para buscar a sua saúde, dar orientação. Mas é você que vai fazer atividade física, é você que vai cuidar da sua alimentação, é você que vai dormir cedo, vai dormir pelo menos 8 horas por dia, é você que vai palpar o seu testículo, que vai palpar sua mama, é você que é responsável, não põe na mão do médico. Não vai terceirizar uma responsabilidade sua. Né? Exato, agora... Quando acontecer, paciência. Aí vai procurar um grande médico como o Dr. Cláudio aqui. Pronto, aí você está bem. E, Zé Bento, eu acredito de que uma grande novidade assim da nossa contemporaneidade é a questão da longevidade, que você já falou aqui. O ser humano está vivendo mais. E eu sei que é um tema que te interessa muito e que você se dedica muito a estudar. Né? É isso aí. Me diga, o que é que a gente tem de concreto, de dados científicos que mostram de que atitudes que nós podemos ter, que podem afetar a longevidade, que podem fazer com que a gente viva mais? Você vê, em 1930 foi ontem, né? 100 anos atrás, não é nada. Nós tínhamos uma capacidade de vida, né? Uma longevidade de até 40 anos, 45 anos de idade. Por isso que ninguém estudava menopausa, porque a mulher estava começando a entrar na menopausa, ela morria. Então,
Agora, em 100 anos, nós vamos até 80 anos, 90 anos. Então, eu faço uma brincadeira com as minhas pacientes, eu falo o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, querida, vamos nos encontrar aqui, nesse mesmo local, daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, a gente vai se encontrar e nós vamos para o deserto. Nós vamos morar no deserto até morrer. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Daqui a 20 anos, ela chega com a malinha. Como é? Cadê o avião? Vamos lá pro deserto. Tá bom. Aí chega no deserto, ela fala assim pra mim, poxa, mas aqui faz calor, hein? Eu falei, pô, mas não falei 20 anos atrás que a gente vinha pra cá? Você não trouxe protetor? Não, não trouxe. Não trouxe chapéu? Ou uma sombrinha pra você ficar, pra fazer sombra? Não trouxe. Aí à noite, ela fala, mas aqui faz frio, hein? Mas é deserto à noite faz frio. E água? Não tem água aqui? Mas eu falei para você que a gente vinha para o deserto, você não trouxe nenhuma garrafinha de água. É a mesma coisa com a velhice. Nós vamos para o deserto. E no deserto, minha querida, você vai precisar de músculo. Você vai precisar de cabeça boa. E isso você constrói hoje. É hoje que você vai fazendo a sua malinha para o deserto. Você quer saber como que é o deserto? Olha para os seus pais. É simples assim. Olha para a sua tia mais velhinha, como é que ela tá. Não vai achando que você não vai ficar igual. Você vai ficar igualzinha. Vai chegar para todo mundo. E dependendo do que você fizer hoje, vai ver você como vai ficar que você melhor ou pior. Então, saúde se constrói. E é um tijolinho constrói por hoje, dia. né? Constrói hoje. Longevidade, atualmente, com os medicamentos que a gente tem, todo mundo vai chegar aos 80 anos. Mas como você vai querer chegar com 80 anos? Tomando remédio ou tomando vitamina? Tomando suplemento? Tomando hormônio e fazendo atividade física? Como que você vai querer chegar? Depende de você. Isso é verdade. Essa é a longevidade. É a medicina 3.0. Medicina 3.0 é aquela medicina que você evita um tumor, que você evita um câncer. Algumas vezes não dá para evitar. Você vê que o cara faz tudo certinho, ele é super comportado, mas ele acaba desenvolvendo por uma série de fatores que a gente às vezes ainda desconhece. Mas a tendência, se você fizer tudo certo, se você tiver bons hábitos, você não fica doente. Não fica. Eu acho que essa que é a grande medicina atual e do futuro. Sem dúvida. A gente poder... E o médico tem obrigação, Cláudio, de orientar seus pacientes, tem obrigação de fazer isso que nós estamos fazendo hoje, de orientar a todos como chegar no deserto bem. Você chegar no deserto de sombrinha, tomando água, com protetor, você vai aproveitar o deserto, você vai curtir. Você estende lá uma toalhinha, toma um solzinho, vitamina D, é isso. E nós vamos pro deserto. Daqui a 20 anos a gente se encontra aqui. Vamos sim. Nessa questão de reposição hormonal, em pacientes que foram tratadas de um câncer de mama, fizeram lá a mastectomia, trataram, fizeram a quimioterapia, em tumores que têm receptores positivos para estrógeno e progesterona, quer dizer, essas mulheres não podem tomar hormônios, são os casos de exceção, que eu tinha falado anteriormente, que às vezes as pessoas colocam como generalizam o que é exceção, mas nesses casos específicos, então mulher com câncer de mama, tratou do câncer de mama, tem receptor positivo para estrógeno e progesterona, estão usando a medicação depois do tratamento para inibir completamente a ação desses hormônios, porque se tiver uma célulazinha do câncer lá em algum outro órgão e ela tomar estrógeno ou progesterona, o próprio estrógeno e progesterona dela na circulação pode fazer com que essa célula aumente e se prolifere, então elas não podem usar, e inclusive usam medicações para inibir a ação desses hormônios. E o que fazer com essas mulheres que estão sentindo a falta do estrógeno, da progesterona? Tem diminuição do libido, tem diminuição do humor, tem alguma opção para essas mulheres? Bom, olha, o que a ciência mostra? Primeiro, reposição hormonal não causa câncer. Ponto final. Então, todas as mulheres que entram na menopausa, elas podem e devem fazer reposição hormonal. A mulher que é um tópico muito delicado, a mulher que teve câncer de mama. As mulheres que tiveram câncer de mama há mais de 5 anos, tem que ser 5 anos, então a gente é a cura oncológica, depois de 5 anos, sem a remissão do tumor, sem nenhum sinal de doença ativa no organismo dela, depois de 5 anos,
O que a ciência faz? O que estão fazendo no mundo? Estão fazendo reposição hormonal para os receptores negativos. Muito bem, isso está estabelecido. Receptores positivos para o tumor. Aí, cada caso é um caso. Olha só o caso que me apareceu no consultório, faz 2 semanas. Uma menina teve câncer de mama com 37 anos. 37. Depois de 13 anos, ela já está curada. Receptor positivo. 13 anos, ela está com 50 anos de idade, me procurou, falou assim, eu não estou aguentando mais os sintomas da menopausa. Eu não tenho libido, eu não consigo dormir, a minha vagina está super seca, eu não aguento mais essas infecções urinárias em repetição, eu estou desanimada, eu treino todo dia, mas num esforço muito grande. E semana passada, doutor Zé Bento, eu tive a ponto de tirar minha vida. Caramba. O que você vai fazer com uma mulher dessa, com um caso desse, sabe? Com esses sintomas. Olha o que causa na vida da mulher. Eu falei assim, olha, você sabe que tem um risco, você fazendo a reposição, você tem um risco um pouco maior de desenvolver, porque foi um tumor positivo, de repente tem uma célula. Mas, doutor Zé Bento, 13 anos, pelo amor de Deus, eu faço tudo certinho, olha como eu tô, magrinha, treinando todo dia. Eu falei, eu quero dormir, eu quero ter libido, eu quero viver bem, eu quero arriscar. Nesse caso, você está autorizado a dar. E o mundo inteiro está dando, mesmo com os receptores positivos. Tudo depende, então, do tipo de sintoma e da paciente. Você não quer ter recidiva de câncer de mama, você tem que mudar seus hábitos. Então, você precisa dormir, você precisa fazer atividade física, você precisa cuidar, por exemplo, da secura vaginal. E isso tudo sem hormônio mesmo. Você pode, por exemplo, secura vaginal, você pode fazer um laser. Você cuida da atrofia vaginal. Você pode usar um creme vaginal à base de hormônio. Está mais do que comprovado que não absorve. Isso você pode fazer. Muito bem. E para os calorões? Tem medicamentos que já foram aprovados recentemente pela FDA, que não é hormônio, que tratam os fogachos. Aí o sono. Existem medicamentos para você dormir. Existem chás para você dormir. Eu fiz uma live com uma nutricionista, a Fernanda Lahalde, mas nós demos muitas dicas para as mulheres para dormirem melhor através de alimentação, através de conduta, fazer a higiene do sono e dormir cedo, o banho morno, o quarto mais geladinho, tudo escuro, tudo isso para melhorar então a qualidade do sono. Mas se precisar tome remédio, se precisa dormir. Não pode deixar de dormir. Aquelas pessoas que não dormem bem, têm diminuição do sistema imunológico, acaba voltando o tumor. E para libido tem várias coisas que você pode fazer. Várias coisas. Você pode fazer uma massagem erótica com o seu marido, usar cremes para essa massagem, o carinho, já falar, explicar, conversar com o seu parceiro sobre essa diminuição da libido. Entender que o processo vai ser um processo talvez mais demorado, Exato, né, antes da relação sexual. Exatamente. É uma questão de aumento de vascularização, e tem um suco que você pode tomar com beterraba, que aumenta a energia, que aumenta a vascularização com a melancia que você coloca na beterraba. Vocês podem tomar os dois juntos, porque aumenta realmente a qualidade de ereção dele e vai aumentar a vascularização também na região clitoriana sua. Pode usar um gel, pode usar um brinquedinho, então tem várias maneiras de melhorar essa libido. Agora, precisa fazer a lição de casa. Qual que é a lição de casa? Atividade física, alimentação, cortar o açúcar, diminuir o carboidrato e aumentar a proteína. Isso é inegociável. Muito bom, excelente. Zé Bento, você atende em São Paulo. E você atende online pacientes de outros lugares? Muito. Isso é muito E importante. principalmente fora do país.
Você acha que a medicina aqui, nós temos muitas dificuldades no nosso atendimento médico. Mas a gente tem bons médicos, e a medicina nossa é muito evoluída. Muito. Você precisa ver a medicina lá fora, que as brasileiras que moram lá fora me contam através dessas consultas online. É terrível. E, além disso, de uma medicina de qualidade, a gente tem, eu acho que uma empatia do médico com os pacientes muito mais importante aqui do que eu não vejo em nenhum outro país. Parceria. A parceria mesmo, tipo assim, o paciente ter o nosso celular, exato, isso, você em outros lugares, isso ninguém imagina uma coisa dessa, ter acesso ao médico. Então, acho que a gente está muito evoluído nessa parte. Também acho. Vou aproveitar aqui a presença de José Bento, que é um expert aqui nas redes sociais, e mais uma vez eu quero parabenizar pelo trabalho que ele faz. Para você que tem assistido o nosso podcast, que você se inscreva no nosso canal, que você encaminhe esse podcast para seus amigos, isso é muito importante. A quantidade de inscrições é fundamental para que mais pessoas possam ter acesso ao que a gente está aqui conversando. Essa é a forma que os algoritmos, as redes têm para poder divulgar e disseminar essa informação. Verdade. Então a gente tem vídeos aqui que já tiveram milhares de pessoas que assistiram e a gente ainda está com um número ainda pequeno de pessoas inscritas no canal. É muito importante que você se inscreva. E muito obrigado mais uma vez, Bento, por estar aqui conosco. E muito bom. Vamos em frente em defesa da vida. Até a próxima.